Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Alan Montenegro do canal Política para Não Político, Política para os Comuns. E novamente eu digo que a gente não vai falar só sobre política, falaremos sobre outros assuntos também importantes e relevantes para o cidadão brasileiro. Lembrando que não falta pauta, né? A gente está no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica, de uma crise política e não falta tempero, ingredientes aí. Tem muita pauta para a gente tratar aqui no canal. Já te peço, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte, do nosso canal tá bombando, então vem pra cá, junte-se a nós, tá? Dá um like no vídeo para que ele chegue no maior número de pessoas possíveis, nos ajude nesse sentido também, e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Bom, gente, eu já vou começar com um assunto tretoso, acredito que seja um assunto unânime, em relação à entrevista desastrosa dada pela Regina Duarte para a CNN na quinta-feira. Eu até havia prometido no meu perfil do Instagram que traríamos algum comentário na sexta-feira, mas enfim, em decorrência das coisas do dia a dia, acabei não tendo tempo para fazer e estou trazendo essa pauta para hoje, tá? Foi um show de horror, um desastre, foi uma entrevista bizarra, na verdade. Aquilo ali, olha, você assiste uma, duas, três vezes e fala, não é possível que isso é verdade. Faltou competência, ela deixou muito claro de que não tem competência para pasta. Zero. Tá perdida ali nas burocracias da pasta, porque política é isso, né? Ela também não tem preparo psicológico para lidar com cobrança, porque afinal ela está à frente de uma pasta que representa a classe da qual ela faz parte, uma classe que tem milhares de profissionais na área da cultura, e a cultura tão rica do nosso país, da qual ela faz parte e contribuiu bastante nos seus anos de atriz. Claro, ela ainda deve ter muito a contribuir, mas enfim, ela faz parte da cultura também. Faltou empatia em relação aos artistas que morreram agora, vários morreram, né? Inclusive alguns trabalharam com ela. E foi cobrada no sentido de uma declaração pública da pasta em relação a esses personagens importantes para a cultura brasileira, não soube responder, ficou nervosa, quando cobrado sobre alguns assuntos também, faltou habilidade ali, as ideias muito desorganizadas. Olha, foi uma coisa realmente assim terrível. Tá? Relativizou o período da ditadura militar, um período sombrio, um período muito triste. Embora eu não tenha vivido, é o que nos conta os livros de história e também é o que é o relato dito por quem viveu nesse período, de quem lutou nesse período. Ela inclusive fez parte dele. Cantou uma musiquinha em péssimo tom, no momento de pandemia, no momento de perda de grandes artistas do Brasil, sabe? E quando foi colocada no ar lá um videozinho de uma colega próxima de várias novelas, de várias situações, Maitê Proença, nossa, ela tirou o fone de ouvido, começou a dar chilique lá ao vivo no ar, um show de horror, como parecia uma pessoa que nunca tinha lidado com câmera. Até eu aqui no meu anonimato lido bem com a câmera e ela lidou super mal ali, porque foi cobrada de uma coisa para a qual ela tem que fazer, que é o trabalho dela bem feito na pasta. E ela não tem, ela está tropeçando na burocracia, falta ali capacidade intelectual, ou é muito trabalho, mas enfim, é fato que ela não está acompanhando o raciocínio ali da pasta e está tomando uma surra. Regina Duarte não tem competência para continuar. Porém, aquela história, né? Foi desastroso, cantou uma musiquinha, olha gente, assistam, você que ainda não assistiu, por favor, assista. Tem que conferir com os próprios olhos, para não achar que eu estou exagerando. Não estou exagerando em nada, nem relativizando nada. Foi terrível, ela não tem competência. Ponto. Foi muito mal educada ali com os âncoras. Olha, relativizou o drama aí, não só da ditadura também, como falei, cantou uma musiquinha, mas em relação ao Covid-19, que tem matado milhares de pessoas. A gente superou a marca de 11 mil pessoas que morreram em decorrência do novo coronavírus e trata-se desse assunto com uma normalidade como se fosse normal. Uma frase dela, abre aspas, sempre que a vida, a morte, fecha aspas. Né? Ela faltou lacrar com aquela frase clássica, né? Para morrer, basta estar vivo. Um pouquinho de empatia. Secretária de Cultura, vai lá.
no perfil oficial, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Oh, a pasta de cultura lamenta pela perda do artista tal que contribuiu na história, que a família se sinta abraçada, mas o seu legado fica ali, ficará para sempre na história desse país. É uma coisa tão simples, não precisa ser um gênio para fazer isso não. Não precisa montar o obituário para fazer uma coisa dessa. Um outro termo que ela também usou na entrevista, mas enfim, confira, tá? Eu vou deixar um link aqui para vocês poderem assistir e conferir de perto. Agora, gente, vamos falar de uma coisa, tá? Coronavírus. Brasil, como eu falei, atingiu o recorde, nós passamos da ordem de 11 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. O presidente, no primeiro momento, falou que faria um churrasco ali para 30 pessoas. Se foi uma brincadeira, foi uma brincadeira de péssimo tom, no momento em que as pessoas não estão se vendo, as pessoas não estão confraternizando, e no momento em que morre gente a dar com pau todo dia. Ele é o presidente da República. Então, falou que o pessoal ficou louco e que era uma notícia fake. Então, pera lá. Ele disse que vai fazer um churrasco. As pessoas questionam esse churrasco. E depois é uma fake news gerada por ele mesmo. Fica difícil entender o raciocínio do presidente da República, mas ok. Não sei se rolou churrasco ou não, mas enfim. Mas que rolou no Dia das Mães agora, um dia aí comemorado, porque eu tenho mãe viva, amo minha mãe. Mãe, beijão, feliz Dia das Mães aí, todo dia é seu dia, tenho uma esposa que é mãe também. Mas tem muitas mães que perderam seus filhos em decorrência da Covid-19, em decorrência do novo coronavírus. Quantas famílias, quantas mães que não pôde comemorar nesse domingo porque perdeu um filho, perdeu uma filha, perdeu alguém. Ou morreu também vítima dessa pandemia que assola o mundo inteiro e está judiando muito do nosso país. Foi dar um rolê de jet ski. E pra mim ficou uma mensagem muito clara. Eu assisti essa cena do jet ski várias vezes. E só para deixar claro, não tem nada a ver com o presidente da rolê de jet ski. Num outro momento, num outro cenário de normalidade, que não tá morrendo 500, 600, 700, 800 pessoas por dia no seu país, normal, ninguém nem dá audiência para isso. Mas no momento desse, o que você espera? Um pouco de empatia, um pouco de sensibilidade. Você espera que num dia, como um Dia das Mães, venha um pronunciamento ou então uma entrevista ali no cercadinho do Planalto dizendo, olha gente, como presidente da República, como representante dessa nação, eu lamento profundamente a todas as vidas que foram perdidas nessa terrível pandemia. Que cada família, cada lar se sinta abraçado pelo presidente da República e não mediremos esforços para conter esse problema que assola o nosso país. Faremos de tudo para que nenhuma vida seja perdida. Uma declaração muito simples. Ele é um político com mais de 30 anos de carreira. Não é possível que não tenha habilidade e capacidade para fazer isso. Como eu falei, eu sou cristão, eu sou pastor. Quando morre alguém, algum parente, algum membro da igreja, o corpo pastoral vai lá, se solidariza com a família, acompanha, sabe? A gente faz um trabalho porque isso é importante. É alguém que convive com você no seu dia a dia. Nós temos essa responsabilidade e precisamos fazer. Já saí da minha casa de madrugada, no meio da noite, larguei tudo para poder prestar uma assistência, um socorro aí, num caso de morte, de óbito. A gente não está dizendo para o presidente que ele tem que ir em velório, que ele precisa abraçar as famílias, ele precisa ter um pouco de empatia, porque é zero. Sensibilidade, zero. Um descaso com umas mortes, total. Então isso realmente é assustador. E o que mais me assusta é o brasileiro se acostumar com esse discurso. O que o presidente faz? Ele usa a militância para justificar a sua inércia, para justificar aquilo que ele não está fazendo. A militância vem prontamente e financiada com dinheiro público, tá? Tem evidências aí também de que dinheiro público financiando a opinião pública para lacrar, para colocar panos quentes, para decifrar as mensagens dadas pelo presidente da República. Me desculpa, presidente, com todo respeito, tenho orado pela sua vida. Mas, nossa, num domingo de Dia das Mães, com um recorde de mortes como esse, ninguém queria te proibir de dar um rolê de jet ski, mas o pessoal esperava um pouquinho de humanidade. Eu, como cidadão, pagador de impostos, esperava um pouquinho de humanidade, um pouquinho de empatia num momento muito triste. Eu mesmo estou totalmente privado de ver os meus pais que são idosos e têm algumas comorbidades.
Então, presidente, pelo amor de Deus, um pouquinho de juízo. Faz bem. Faz bem. A gente, a nação, torce por você. A nação tem orado por você. Mas tem uma coisa importante, você precisa fazer a sua parte. Como presidente, como cidadão brasileiro. Por favor. Agora, gente, eu acompanhei uma entrevista do Mandetta na CNN por esses dias também. E incrível, né? Você vê que coisa, né? E não tem jeito, né? Eu me lembro que o Mandetta, ele saiu com um alto índice de popularidade porque, de fato, ele tem um notório conhecimento técnico e um notório domínio da oratória, do discurso. Ele é alguém que consegue transmitir a mensagem com uma clareza sem deixar dúvida, né? E acompanhar ele nessa entrevista da CNN é impressionante como ele domina um assunto. Como ele domina detalhes e particularidades de certas regiões, toda a visão que o Ministério da Cultura tinha sob o comando dele em relação a uma pandemia, qual que era o plano de ação, as estratégias dele, esclareceu tudo numa entrevista de 1 hora, muito enriquecedora. Também vou deixar o link aqui para você poder acompanhar na mesma CNN, tá? Então isso para mim ficou muito claro o seguinte, que ele foi demitido porque estava se destacando. Só por isso. Aí vem a turma da lacração, vai dizer, pô, mas ele estava se destacando mais que o presidente da República? Parabéns, significa que o presidente da República escolheu um bom ministro para representar a pasta da saúde. Primeiro, ele é técnico, porque ele tem formação. Segundo, especialista. Conhece o sistema SUS como poucos. Não que o Taishi não conheça. Mas qual que era a vantagem de ter o Mandetta e a desvantagem que o Taishi tem? O Mandetta, ele iniciou o governo. Então, ele com toda certeza, ele tinha pleno domínio de tudo, montou a equipe, sabia de tudo que acontecia ali no ministério. Alguém que chega depois e entra com o carro em movimento, eu acredito que o Taishi está correndo atrás do rabo até agora. Não por incompetência dele, perceba. O Mandetta, ele não foi mandado embora por incompetência, pelo contrário, super, hiper qualificado para a função. Depois que eu assisti a entrevista que ele deu na CNN, eu até lamentei, até comentei com a minha esposa, amor, nossa, perdemos um grande ministro. E isso não quer dizer que o Taishi seja ruim, tá? Para a turma da lacração aí. Ah, não, mas ele estava batendo de frente com o presidente da República. O cara é médico. O cara tá ali, ele tem responsabilidade. Cada vida perdida é importante. Tinha os pilares lá do ministério. Foi tirado por ciúme político, por inveja. Porque além de competente do ponto de vista técnico, porque tem formação técnica, é um especialista na área da medicina, ele também era um cara eloquente com um bom domínio da retórica. Isso incomodou demais o presidente da República. Agora tá o Taishi, coitado, eu tenho dó dele. Assumiu uma missão, olha, que não é impossível, mas extremamente difícil, no meio do caminho, pegando a coisa já andando, por um capricho do presidente da República. Veja que ponto que nós estamos. E toda vez que a gente passa pano, a gente tenta arrumar um argumento, uma justificativa, a gente está endossando, a gente está concordando com essas atrocidades, que tem custado caro para o Brasil e tem custado caro para a economia e para a vida do cidadão comum, para a gente, como nós. Então, mais uma vez eu digo, não tenha político de estimação. Se seu governante, se os nossos governantes fazem um bom trabalho, a gente vai e elogia. Se faz um mau trabalho, a gente vai e critica. Porque é assim que funciona numa democracia. Não quer ser cobrado? Nem entre na política. Ouviu, dona Regina Duarte? Se você não quer ser cobrada, não tem capacidade de ser cobrada e dar respostas objetivas, pula fora. É um favor que você faz pro Brasil. Então, gente, precisamos ficar atentos, tá? Precisamos ficar atentos mesmo, tá? Hoje o assunto ele foi tretoso, polêmico, porque não tem como falar desse governo sem que não tenha alguma polêmica, sem que não tenha alguma situação. Mas enfim, faz parte do nosso trabalho também, tá? Muito obrigado pela sua companhia. Nosso vídeo termina por aqui.
Te convido a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Se quiser, também a gente pede para que você dê um like para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis. Como falei, nosso canal tá bombando, tá assim, ó. Então vem para cá, junte-se a nós e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!